Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina de Meio Ambiente e Educação. A partir de agora, nós começaremos uma série de videoaulas falando sobre química ambiental, meio ambiente e, principalmente, educação. E a nossa primeira videoaula de hoje é sobre o módulo 1, que fala sobre energia. Para contextualizar essa videoaula, eu gostaria que vocês analisassem essa imagem. Vocês têm ideia de que há um grande fluxo de energia na Terra e o principal vetor desse fluxo de energia é o Sol? Pois bem, o Sol irradia por ano cerca de 1,2 vezes 10 a 31 quilojoules de energia. De toda essa energia que o Sol irradia, apenas 54,4 vezes 10 a 20 quilojoules ano são absorvidos pela Terra. Para que vocês tenham uma ideia em termos percentuais, isso corresponde a apenas 0,0000045% de toda a energia que o Sol emana. Espera lá, ainda não chegamos nos nossos números absolutos. Desses 54,4 vezes 10 a 20 quilojoules por ano, apenas 7,6 vezes 10 a 20 quilojoules por ano são absorvidos pelo solo, pela Terra. Por outro lado, 2,2 vezes 10 a 20 quilojoules ano são refletidos pelo solo. Temos também 14,1 vezes 10 a 20 quilojoules anos sendo refletidos pela atmosfera. Ou seja, grande parte desses 54,4 vezes 10 a 20 quilojoules, que corresponde a esse quantitativo pequeno do que é emanado pelo Sol, já é perdido aqui por reflexão. Um outro número importante é o que é absorvido pelas plantas no processo de fotossíntese, que nós falaremos mais adiante. Isso corresponde a apenas 0,085 vezes 10 a 20 quilojoules ano. Boa parte dessa energia que é absorvida pela Terra, na verdade, são absorvidas pelos oceanos, ou seja, 17,5 vezes 10 a 20 quilojoules por ano. Embora se absorva uma grande quantidade de energia, muito dessa energia é perdida, é refletida pelos oceanos durante o processo de evaporação dos oceanos, rios e lagos. Ou seja, 12,5 vezes 10 a 20 quilojoules anos são perdidos. Com base, então, nessa imagem, vocês têm uma ideia de como é o fluxo de energia na Terra, energia proveniente do Sol. Mas aqui nós falaremos de outros tipos de energia, começando por uma fonte de energia que é muito empregada aqui no Brasil, que é a geração hidroelétrica. No que ela consiste, então? Ela consiste em aproveitar a energia potencial ou cinética da água, transformando-a em energia mecânica e, posteriormente, em eletricidade. Ela é considerada uma fonte de energia renovável, porque essa energia potencial ou cinética da água pode ser recanalizada e reutilizada para produzir mais energia mecânica e mais energia elétrica. Outro detalhe é que o Brasil possui cerca de 214 hidroelétricas e 1.109 centrais geradoras de eletricidade. Dentre essas hidrelétricas, uma muito famosa é a de Itaipu, que é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, com a produção de 14 mil megawatts, com uma capacidade de geração de 14 mil megawatts em sua estrutura. Essa hidrelétrica é uma hidrelétrica binacional, ou seja, ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. De fato, a capacidade de geração no Brasil é a metade, ou seja, 7 mil megawatts. Isso faz com que outra usina, a de Belo Monte,
seja a principal usina hidrelétrica do Brasil, com uma produção de 11 mil, com uma capacidade de geração de 11 mil megawatts. Outro detalhe importante é que a matriz energética brasileira ela é muito verde. Percebo aqui nesse gráfico de pizza que 53,34% dessa matriz energética provém de fontes hídricas. Em segundo lugar, nós temos a fonte eólica com 15,38%. Ou seja, grande parte da matriz energética brasileira é renovável. Tá bom? Ficando aí 14,58% com matriz fóssil, 8,48% biomassa e em franca expansão aqui no Brasil nos últimos anos, a energia solar, que hoje, 2024, é algo em torno de 7,26%. Temos também uma fatia muito pequena aqui referente à energia nuclear. Nessa outra imagem, nós podemos perceber a distribuição dessa matriz energética no mapa do Brasil. Embora vocês percebam aqui muitos pontos laranjas e muitos pontos amarelos, onde os pontos laranjas correspondem às usinas termoelétricas e os pontos amarelos correspondem às centrais geradoras fotovoltaicas, essas duas fontes, como vocês acabaram de ver aqui no gráfico de pizza, não correspondem à maior fatia da nossa matriz energética. Acontece que nós temos vários pontos, várias usinas, mas com produções pequenas, diferente, por exemplo, das usinas hidrelétricas. Para que vocês tenham uma ideia, até 2024, a capacidade instalada das usinas hidrelétricas no Brasil alcançou a potência total de 109.867 megawatts. Isso corresponde, como nós tínhamos visualizado no slide anterior, a uma potência correspondente a 53% da nossa matriz energética. Como eu tinha mencionado também, a quantidade de usinas fotovoltaicas e eólicas são também muito grandes no Brasil, assim como as termoelétricas. Para que vocês também tenham uma visualização de como é distribuída essas usinas, essas instalações elétricas no Brasil, nós temos aqui um mapa da potência outorgada em função dos estados. Percebam que a maior parte, a maior fatia, 22,4%, correspondem ao estado do Pará, justamente por conta da usina de Belo Monte. E, em segundo lugar, com 15,6%, o estado do Paraná, justamente por conta da usina de Itaipu. E aí alguém pode comentar, professor, mas a capacidade de geração de Itaipu não é maior do que a capacidade de geração da usina de Belo Monte? Correto. Porém, como eu havia mencionado anteriormente, Itaipu é uma usina binacional. Então, dos 14 mil megawatts de capacidade gerada de Itaipu, apenas 7 mil são contabilizados para o Brasil, embora o Brasil compre o excedente do Paraguai também. Outro detalhe importante com relação à geração hidrelétrica é a relação que ela tem com a sazonalidade, principalmente com as estações chuvosas. Nesses gráficos a seguir, eu trago para vocês uma apresentação de dados da energia armazenada em reservatórios nos meses entre 2021 e 2024, mas para ser mais preciso, até junho de 2024, para que vocês tenham uma noção, em função das estações chuvosas, de como é o armazenamento de energia em reservatório. Também nós fizemos essa divisão por regiões do Brasil. Percebam que na região sudeste e centro-oeste, mesmo com a estação chuvosa ou de sol, esse valor se mantém mais ou menos constante, o que não ocorre no sul, né? No sul a gente tem um aumento, ou teve um aumento significativo aqui em 2022 e depois uma estabilização. Percebam também
e há uma certa periodicidade, essa energia armazenada em reservatório. Na sequência, nós temos aqui os subsistemas Nordeste e Norte, onde também fica mais claro a ação das estações chuvosas. Percebam que tanto no Nordeste como no Norte, as estações chuvosas correspondem à maior quantidade de energia armazenada em reservatório, enquanto as estações secas, com maior quantidade de sol, há um declínio dessa energia armazenada em reservatório. Para fechar, a tabela a seguir, ela apresenta dados da capacidade de armazenamento do SIN, que é o Sistema Interligado Nacional. Esses dados são de junho de 2024. Percebam que a capacidade máxima do SIN corresponde à região Sudeste e Centro-Oeste, com uma contribuição de 70,1%. É bem verdade que essas regiões também são as regiões que têm mais demanda, principalmente a região Sudeste, por fontes de energia. Pois bem, mas como é gerada essa energia elétrica? Aqui a gente tem um esquema bem simples de uma usina hidrelétrica e, como passo inicial, a gente tem que o processo consiste em aproveitar a energia potencial ou cinética das águas, como a gente já havia mencionado anteriormente, transformando em energia mecânica pela turbina e, finalmente, em eletricidade pelos geradores. A gente vai mostrar um passo a passo aqui para vocês, para ficar mais didático. Pois bem, inicialmente nós temos que as usinas hidrelétricas, elas possuem uma espécie de barragem ou represa, como está destacado aqui para vocês na imagem, e essas barragens ou represas têm a função de conter um volume grande de água, literalmente represar a água. Para quê? Para aumentar a energia potencial associada àquela água também. E, além disso, controlar o fluxo ou vazão dessa água. Quanto maior o fluxo ou vazão dessa água, maior a energia cinética desse montante de água. Na sequência, nós temos que no interior da represa, que compõe a usina hidrelétrica, nós vamos ter arquedutos inclinados que são instalados para levar a água das turbinas. Ou seja, essa água que é represada aqui anteriormente passa por um sistema de comportas, entra em arquedutos, é canalizada e é levada para as turbinas, para as hélices das turbinas. Durante, então, o seu funcionamento, a água desce pelos tubos e faz girar essas hélices da turbina, movimentando, então, o eixo central de geradores que produzem energia elétrica. Por fim, nós temos que, perto desses geradores, são instalados os chamados transformadores, que são equipamentos que acumulam e enviam a energia elétrica para os cabos ou linhas de transmissão. A partir, então, desses cabos ou linhas de transmissão, essa energia elétrica chega às nossas casas. Bem, mas quais são, então, os impactos que são gerados por esse tipo de energia, já que nós estamos falando de meio ambiente e educação? Um detalhe é que o Brasil possui uma grande quantidade de rios com desníveis acentuados. Esse é o cenário ideal para a geração de energia hidrelétrica, uma vez que nós precisamos represar água para transformar energia potencial e energia cinética em energia elétrica. Isso também possibilita a sua utilização de forma econômica e mais eficiente. Ou seja, esse é um sistema de geração de energia muito barato e, por conta disso, apresenta inúmeras vantagens. Mas, como todos bem sabem, nem tudo são vantagens, tá bom? Há impactos ambientais que estão associados tanto à fase de construção quanto à fase de operação de uma hidroelétrica. Para exemplificar bem isso,
esses impactos ambientais que são gerados a um ecossistema, a gente trouxe aqui o exemplo da usina de Belo Monte, que fica no estado do Pará, tá bom? Ela foi uma construção de uma hidrelétrica no rio Xingu, e essa hidrelétrica ela está envolvida em polêmicas há mais de 20 anos. Por quê? Porque para represar água de forma eficiente, foi feita uma barragem principal e uma reserva artificial de água para canalizar essa água até essa usina hidrelétrica. O problema é que ao produzir essa reserva artificial, várias famílias foram desapropriadas, muita terra foi alagada, ecossistemas foram impactados. E aí eu deixo uma pergunta para vocês: será que vale a pena esse tipo de investimento? Essa foi a polêmica que foi gerada durante a construção da usina de Belo Monte, que, como eu já mencionei anteriormente, é a principal usina hoje em operação no Brasil, com a capacidade de geração de 11 mil megawatts. Para responder a essa pergunta, eu imagino que vocês não têm elementos suficientes. É preciso que vocês conheçam as outras formas de geração de energia. E para isso, eu convido todos vocês à nossa próxima aula, onde nós falaremos mais um pouco de energia, o módulo 1, Energia, parte 2, onde nós abordaremos os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral e os seus impactos gerados. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até lá!